sétimo ano, bom dia, tudo bem? Sétimo é o seguinte, eu cometi um erro na semana passada, que foi o seguinte, eu publiquei os vídeos e mamãe sinalizou que o vídeo que estava na playlist de vocês era de uma outra turma, e realmente era. O que aconteceu? Eu realmente publiquei o vídeo certinho, só que depois eu fui fazer uma pequena edição, e aí eu editei no celular o vídeo. Eu já tinha colocado o vídeo, já tava no grupo do sétimo ano, mas eu resolvi excluir porque eu quis fazer uma edição, uma pequena alteração na estrutura do vídeo. Excluí. Então, quando eu fui colocar novamente, eu acabei colocando uma matéria do nono ano, porque eu tinha acabado de publicar do nono ano também, né? Fui publicando de todo mundo. E eu acabei criando, criando essa confusão, fazendo essa confusão na verdade. E publiquei, coloquei na lista do sétimo ano um vídeo do nono ano, mas que eu também já apaguei. Conclusão, eu já tinha tirado do celular também um vídeo que eu já havia gravado. Então eu falei assim, não, vou aproveitar, vou fazer o seguinte. Na próxima aula, eu vou gravar a correção, né, dos exercícios que nós fizemos na sexta-feira passada. Os exercícios que eu estou falando da sexta-feira retrasada, aqueles primeiros sobre adjuntos adnominais. O primeiro valendo ponto, tá? Então eu vou fazer a correção das 3 primeiras questões, tá? E vou fazer a correção das de semana passada também. Uma coisa importante, existe um vídeo na playlist do sétimo ano que passa pra vocês a correção desses exercícios da questão de número 2, tá? Eu deixei lá já estava gravado, eu não apaguei. Eu apaguei, na verdade, um só. E foi esse que gerou um conflito. Eu tô até colocando aqui no computador pra falar melhor. Então, a questão de número 2, ela tá completa. 2, 3 e 4 está completa no vídeo que já está disponível, tá? Apenas a questão de número 1, letras A, B e C, é que houve essa confusão. E eu acabei apagando o vídeo e vou fazer a correção delas agora, tá? A segunda parte já está lá. Inclusive tá escrito assim, ó, correção adjunta adnominal parte 2. Essa parte 2 vocês devem pegar porque eu não vou fazer novamente a correção, tá? Já está lá, já foi disponibilizado desde a semana passada. Tranquilo? Bom, então vamos prosseguir aqui conforme as questões, tá? Então, a aula lá do dia 30/10, tá? Que foi a nossa aula de exercícios. Diz o seguinte, identifique os adjuntos adnominais das frases abaixo. Gente, eu tenho batido muito na tecla com vocês sobre o seguinte. O adjunto adnominal não é um substantivo. O que é um substantivo? É um termo que nomeia seres. E aí, no vídeo de semana passada, no finalzinho, eu fiz um apanhado geral sobre as classes gramaticais. Nesses exercícios de semana passada, eu coloquei um lembrete. E eu disse o seguinte, lembre que adjunto adnominal é o termo da oração que se refere a um substantivo. Gente, se eu disse a vocês que é um termo da oração que se refere, não é então um substantivo. Então, eu tenho notado, não é por falta de explicação, tá? Mas é por falta de atenção de vocês. Alguns, claro, não são todos, mas alguns alunos estão colocando o substantivo como se eles fossem adjuntos adnominais. Não, adjuntos, e eu coloquei, inclusive, esse lembrete aqui, tá? Eu coloquei esse lembrete, e teve aluno que marcou a parte onde eu digo assim, podem exercer a função sintática de adjunto adnominal as seguintes classes gramaticais. Teve gente que marcou isso. Gente, aí está a falta de atenção. Os exercícios começam depois dessa minha explicação. O que eu fiz? Eu fiz um pequeno resumo, tá? Recuperei algumas informações e teve gente que simplesmente marcou. Eu disse o seguinte, que pode exercer a função sintática de adjunto adnominal as seguintes classes gramaticais. Artigos, pronomes, adjetivos, numerais e locuções adjetivas. Teve gente que marcou pronomes. Gente, isso aqui foi uma afirmação. Eu disse que essas classes gramaticais aqui estão dentro o quê? Podem exercer o quê? A função sintática de adjunto adnominal, tá? Enfim,
não era pra marcar nada. Eu até coloquei um ponto de interrogação na questão de quem fez isso, porque é falta de atenção, tá? Não tem outra explicação para esse tipo de situação. As palavras que funcionam como adjunta adnominal sempre concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem. Adjunto adnominal é um tipo de função sintática. Então, olha só. Se eu perguntar no teste, por exemplo, qual é a função sintática... Aqui, eu vou colocar o primeiro exemplo aqui, tá? Aqueles animais transportam alimentos. Prestem atenção, por favor. Bom, primeira coisa é o quê? Separar o sujeito do predicado. Então, para eu separar, quem é que transportam alimentos? Aqueles animais. O sujeito é tudo, tá? E aqui em cima eu vou colocar assim, ó, sujeito. Qual é a palavra núcleo, ou seja, a palavra mais importante, a que tem um valor de substantivo aqui dentro? Animais, tá? Então, animais é o meu substantivo. Que não é, ou seja, que é diferente de adjunto adnominal, ok? Não é adjunto adnominal, tá? Então, o adjunto adnominal vai ser um termo que se refere ao substantivo animais. Quem é que está funcionando? Qual é o termo dentro da minha estrutura aqui que está caracterizando, que está determinando quem são esses animais? Aqueles, concordam? Então, aqueles vai funcionar como o nosso que é o nosso adjunto adnominal. E qual é a classe, já respondendo a questão de número 2? Qual é a classe gramatical de aqueles? Pronome. Que tipo de pronome? Demonstrativo. Tranquilo? Gente, se eu perguntar na prova, aqui eu coloquei a minha frase toda, aqueles animais transportam alimentos. Gente, se eu perguntar qual é a função sintática do termo aqueles, função sintática, vai ser o quê? Adjunto adnominal. O que é função sintática? Sujeito, predicado, verbo transitivo direto, adjunto adnominal. Então, nós aprendemos já sobre sujeito, já aprendemos sobre predicado, já aprendemos sobre os tipos de verbos, já aprendemos sobre os objetos. Então, tudo isso é função sintática. A adjunto adnominal é um tipo de quê? De função sintática. É algo que compõe a minha oração. Tranquilo? Então, se eu perguntar qual é a função sintática do termo aqueles, você vai responder adjunto adnominal. Ok? Agora, se eu perguntar qual é a classe gramatical de aqueles, você vai responder pronome demonstrativo. Ok? Então, o que eu preciso? Que você entenda que classe gramatical nós temos 10, tá? Nós temos substantivo, adjetivo, pronome, numeral, interjeição, preposição e assim sucessivamente, tá? Então, quando eu falo em classe gramatical, eu quero que você me diga qual das 10, a qual delas pertence àqueles. Então, só me dizer que aqueles pertence a pronome. De que tipo? Demonstrativo, tá? Se eu perguntar qual é a classe qual é a função sintática de aqueles, você vai me responder adjunto adnominal, tá? Então, adjunto adnominal, eu coloquei aqui, ó, adjunto na folhinha dos exercícios 2 da semana passada, tá? Aquela folhinha do segundo exercício valendo ponto, eu coloquei bem claro, adjunto adnominal é um tipo de função sintática. E embaixo eu coloquei, podem exercer a função sintática de adjunto adnominal. Então, eu já disse que a função sintática é adjunto adnominal as seguintes classes gramaticais. Quais são as classes gramaticais que exercem o papel de adjunto adnominal? Artigos, o a, os as, uma, uns, umas. Pronomes, aqueles, este, esse, aquilo, tudo isso é pronome.
Adjetivos: bonito, feio, complicado. Numerais: 1, 2, 3, a terça parte. Locuções adjetivas: duas palavras, um valor de um adjetivo só. Brincadeira de criança. Esse de criança é o que? Uma brincadeira infantil. Então essas duas palavras equivalem ao significado de uma só, a um adjetivo só, ok? Então nós temos 5 classes que equivalem, 5 classes gramaticais que equivalem o quê? A função sintática de adjunto adnominal. Tranquilo? Então, eu peço muita atenção a isso que eu estou falando, porque vai chegar no teste, vai ter gente errando, confundindo classe gramatical com função sintática e eu não vou considerar, tá? Porque justamente eu estou fazendo esse apanhado de forma detalhada para que não restem dúvidas, ok? Agora, então aqui eu fiz a questão letra A, tá? A correção da letra A. Transportam alimentos. Gente, teve gente nos exercícios que colocou transportam. Gente, transportam é o quê? Verbo. E verbo não é a. Que fique claro, o que é um verbo? É uma classe gramatical que exprime a ação, exprime estado, exprime mudança de estado. Eu sempre falo isso. Então, transportam é um verbo. E verbo não é adjunto adnominal. Então, esquece, já não pode ser. O que são alimentos? Alimentos o quê? Está nomeando o quê? Um ser. Por exemplo, um saco de arroz, o arroz, né? Então, alimentos. Está nomeando um ser. Então, isso aqui é o quê? Um substantivo. Tem algum termo que esteja caracterizando ou determinando quem são esses alimentos? Não. Substantivo, olha aqui, ó, não é adjunto adnominal. Eu não disse que aqueles animais transportam alimentos gostosos, tá? Eu disse que eles transportam alimentos. Eu parei no substantivo, eu não tenho ninguém que especifique, que qualifique esses alimentos. Então, nós temos um único adjunto adnominal aqui, que é aqueles, ok? Vamos lá. Continuando. Peraí, deixa eu ver aqui a segunda questão. Bom, olha, se quem quiser pausar o vídeo, a hora é agora, vou apagar. Continuando. Vamos lá.